Testando o áudio, testando o áudio. Aleluia. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que alegria podemos novamente agora com som, né? Com áudio e vídeo, graças a Deus, podemos falar com vocês. Eu não vou demorar muito, porque nós já gastamos um tempinho agora para resolver o problema técnico, mas eu quero mais uma vez dizer para vocês, sejam todos bem-vindos. E para as mamães que estão conosco, feliz Dia das Mães, que Deus continue abençoando vocês. Armando, por gentileza, o nosso professor. Obrigado, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, conforme já foi falado, e nós estamos aqui, somos sinceros indagadores, explorando juntos, buscando saber a verdade sobre este livro aqui. E se nós cremos que esse livro é o livro de Deus, eu peço licença para fazer uma pequena oração. Senhor Deus, nós queremos e precisamos do Teu Santo Espírito para que possamos entender o que o Senhor inspirou aos escritores escreverem, seja entendido da maneira como o Senhor quer. Que a Tua palavra seja exaltada aqui, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos estudado sobre os livros sagrados, chegamos à conclusão de que a Bíblia é um livro de Deus, por alguns motivos concretos que você já sabe, e eu vou repetir hoje rapidamente. Eu quero dar um aviso aqui para vocês. Quando eu repito um assunto, eu dou uma ampliada naquilo, porque o conhecimento é muito profundo, não pode ser despejado todo de uma vez, senão nós ficaremos sempre no mesmo ponto, ok? Então, cada vez que eu falar alguma coisa já falada, é para ampliar o conhecimento, tá? Deus, muito racionalmente, falou que Ele vai se apresentar anunciando o fim desde o princípio. Só neste livro tem isso, em outro livro não tem, não é? E nós vimos isso naquela aula, onde falamos de astronomia e física, contabilidade de custos, finanças pessoais e orçamento, poupança e investimento, ecologia, medicina preventiva, microbiologia, ecologia, macroeconomia, tudo aqui na Bíblia, antecipado, tá? Para que a gente pudesse ganhar confiança neste livro. Outra coisa que a gente já viu sobre o estudo de quem dominará o mundo, a história do mundo contada aqui, tá? E aqui tem um conselho bíblico que eu vou dividir com vocês, que está em 1 Tessalonicenses 5:20, onde Paulo escreveu assim: não desprezeis as profecias. E é por isso que a gente começou essa série de palestras falando do que a Bíblia antecipou e que as pessoas estão descobrindo ao longo do tempo. Acreditar nas profecias é acreditar que Deus inspirou os homens a escreverem este livro, e isso é fundamental para o nosso estudo. Nós estamos vivendo numa época que é assinalada pela dúvida. Só que tem uma coisa, ninguém pode refutar as predições bíblicas. O que a gente mostrou aqui, que foi escrito com antecedência e foi cumprido ao longo do tempo, é uma prova de que esse livro é inspirado por Deus. Eu conheço gente que refuta a Bíblia, recusa acreditar nela, mas não me dá um motivo concreto. Por que eu não acredito nesse livro? E nós estamos dando a vocês vários motivos concretos para vocês acreditarem nesse livro, né? Conheço gente que não acredita porque não quer sair daquela zona de conforto que ele tem, seja por tradição familiar, ou porque não quer mudar, ou porque tem vergonha do seu círculo social, acadêmico, profissional, né? Então, eu vou pedir uma coisa para vocês, sejam indagadores sinceros. Podem fazer a pergunta que vocês quiserem, desde que ela seja sincera e querendo realmente descobrir a verdade, porque nós vivemos num mundo de incredulidade, não é? Eu mostrei aqui para vocês que a Bíblia antecipou em 150 anos o que Ciro ia fazer. E eu achei interessante o seguinte: o Ciro, ele tomou Babilônia. Está numa enciclopédia, isso aqui é uma foto da enciclopédia. A enciclopédia está comigo. Quem quiser, eu tiro uma foto e mando, tá?
Isaías 44 e 45, dizendo o que Ciro ia fazer, com o nome dele lá. Isso daqui, gente, não é adivinhação. Isso é coisa de Deus, tá? Dizendo que ele ia ganhar de todos os reis por causa do povo judeu que estava cativo lá, e ele permitiria que o povo voltasse para reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Uma coisa que eu não mostrei e que eu quero ampliar o conhecimento hoje é que em Isaías estava escrito, aliás, está escrito, qual o método, que maneira Ciro ia conseguir fazer isso. Porque lá está escrito assim: e direi aos rios, seca-te. Eu fico imaginando quando Isaías escreveu isso, 150 anos da coisa acontecer, ele nem sabia direito o que ele estava escrevendo. Mas quando Ciro cercou Babilônia, uma cidade muito forte, com muros impenetráveis, o rio Eufrates passando por baixo dessas muralhas, com grades, toda cercada. Tudo que a Babilônia precisava, ela tinha lá dentro, ela tinha água, ela tinha comida, e o cerco durou meses. E o Ciro não conseguia entrar lá, até que ele fez uma coisa muito simples. Ele desviou o rio Eufrates, ele secou o rio. Então, até este detalhe impressionante estava previsto no livro de Isaías. Também falamos disso, duas nações, Babilônia e Egito. Babilônia dizendo que nunca mais seria habitada e o Egito dizendo que seria transformado num país muito humilde. Isso daqui, gente, reduz a pó aquele argumento dos céticos que dizem que a história é cíclica, a história vai se repetindo. Duas profecias para dois países importantes, duas profecias diferentes, com finais diferentes. E aconteceu exatamente o que estava escrito aí. Pois nós estudamos sobre quem é Deus e vimos que Deus tem atributos que só Ele tem e um caráter que faz com que Ele use esses atributos de maneira amorosa, tá? Eu já te fiz essa pergunta, eu vou fazer de novo. Se você fosse Deus, o que você faria? Não é? Tem uma coisa aqui que eu quero salientar. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável, embora seja tremido aqui, está lá em Malaquias 3,6. Isso leva a gente a pensar no seguinte: se Deus não muda, a palavra de Deus muda? Estou fazendo essa pergunta para você. E por que eu estou fazendo? Porque na Bíblia está escrito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que a palavra de Deus permanece para sempre. E por que eu estou te perguntando se a palavra de Deus muda? Porque eu conheço muita gente que diz o seguinte: o Antigo Testamento caducou. Então o que eu faço com esse verbo, com esse verso aqui? Jogo fora? Se a palavra de Deus caducou, Ele muda. Se Ele muda, Ele é Deus? Vocês estão percebendo a profundidade da nossa conversa, como essa nossa conversa é séria, não é? Falamos a semana passada sobre criação versus evolução e descobrimos que os céus, pela palavra de Deus, se fizeram. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Falam aí do Big Bang. Já mostrei isso aqui. O Big Bang criou o espaço, criou a matéria, criou o tempo, quando não existia nada. E passou a existir tudo. Será que foi assim mesmo? A gente mostrou aqui cientificamente que era impossível, mas passado bilhões de anos, o inviável passa a ser só improvável, e passado mais bilhões de anos, com certas condições, que ninguém sabe quais eram, porque não tinha testemunha lá, passa a ser provável. Se é provável, é viável. E se é viável, passa a ser possível. Então, o Deus dos evolucionistas chama-se tempo. Basta dar tempo ao tempo que tudo se resolve. Falamos também dos sistemas
que eles ou são criados completos, ou ele desmente a própria teoria da evolução, que diz assim, eu fico imaginando assim, gente, ó, uma ameba fala assim, eu preciso ter pulmão. Por que uma ameba ia querer ter pulmão? Mas para ter pulmão, só o pulmão não adianta, precisa ter o nariz e a traqueia. E isso foi evoluindo porque a ameba quis ter um pulmão. Desculpa, não dá para entender isso aqui. Depois a gente pensar que o motor da evolução é a mutação e que os cientistas evolucionistas, como eu falei na semana passada, e se você não assistiu, peço para você, volta aí no canal depois desta aula, evolucionismo. Os cientistas evolucionistas falam que a mutação é perniciosa em 99,99% das vezes. Então, como é que uma coisa que é deletéria 99,99% das vezes dá certo, né? E de uma ameba surgiu um ser humano. Falamos também sobre a célula e outras coisas. Esses são os obstáculos à teoria da evolução. Como que o universo surgiu, como que surgiu a vida, as mutações, complexidade irredutível. Complexidade irredutível, eu falei aqui, aquela história assim, você pode tirar umas peças de algumas coisas, elas continuam funcionando. Mas se você tirar uma roda de uma bicicleta, ela não funciona mais. Então, como é que as coisas eram simples e viraram complexas, se ela tem que ser complexa, completa? Percebe isso? Não dá para reduzir nada, senão ela deixa de ser complexa. Os vários sistemas do corpo, lacunas fósseis. Nós não temos fósseis que mostram que um peixe virou anfíbio, que esse anfíbio virou pássaro. Não existe isso na coluna dos fósseis. E depois, essa pergunta aqui foi a minha mulher que fez ontem, viu? Dona Maria. Dona Maria falou assim, se esse negócio de evolução fosse certo, por que a gente não vê hoje metade homem, metade macaco? Acabou isso aí? A evolução parou? Ou metade peixe, metade anfíbio? Dona Maria é inteligente, ela casou comigo, tá? A matemática e a célula, a matemática, ela destrói essa equação que os evolucionistas querem nos impingir, de que tudo foi criado ao acaso, porque a célula, para dar certo, com as suas 2.000 partes ser colocadas em ordem, essa probabilidade é tão ínfima que os matemáticos afirmam que isso nunca vai acontecer. Então a matemática destrói a ciência, a teoria da evolução. E já vimos que tem outras teorias além do Big Bang. Vou mostrar aqui uma coisa nova sobre essa história de evolução. Você estudou no ginásio, você lembra? A lei de Mendel. Mendel foi aquele monge que pegou as ervilhas. Por que ele escolheu ervilhas? Porque ervilha você tem em abundância, ela se reproduz facilmente, não é? E é fácil, em todo lugar tem. Então ele pegou sementes amarelas. Quando ele plantou sementes amarelas e cruzou com sementes amarelas, deu tudo amarelo. Quando ele pegou semente verde com semente verde, deu tudo verde. Aí ele teve uma ideia brilhante. Vou fazer uma evolução aqui, forçada. Ele misturou ervilha amarela com verde. Não deu ervilha amarela salpicada de verde. Não deu ervilha verde listrada de amarelo. A primeira geração deu tudo amarelo. Aí quando ele misturou essa segunda geração, deu 75% amarelo e 25% verde. E aí veio aquela história que você aprendeu, que é lei de Mendel, dos genes recessivos e os genes dominantes. Tá? As flores desta ervilha são brancas ou vermelhas. Quando ele misturou as flores, não deu flor cor-de-rosa. Quando ele misturou essas flores, não deu flor branca salpicada de vermelho. Deu tudo branco e na outra geração, 75% branca, 25% vermelha. O que isso demonstrou? Que nem forçadamente não evolui para um negócio diferente. É simples assim. Você conhece esse bicho aqui?
Isso aqui é uma mistura de leão com tigre. Ele chama liger, de lion e tiger. Tá? Então, quando mistura um leão macho com a tigresa, dá isso aqui, ó. E quando mistura a leoa com um tigre, dá isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso é um bicho que pesa quase meia tonelada, gente. Só que tem uma coisinha, ele é estéril. Não tem outra geração depois. Olha o tamanho desse bicho aqui perto de um homem. Eu sei que não dá para ver muito bem, mas... O que acontece quando se cruza um cavalo com uma jumenta? Dá a mula. Ou a égua com o jumento. Dá uma mula. Sabe o que acontece com a mula? É estéril. Para aí. Não reproduz. Então, a ciência fala que não existe evolução. Ela existe só até um pedaço, depois acaba. Ela não evolui para nada. Não tem como fazer uma coisa diferente, né? Então, eu fico pensando assim, se a gente juntar borboleta com minhoca, não vai dar borbonhoca nem minholeta, gente, não dá. Porque se da mesma espécie para na segunda geração e é estéril, não adianta você querer cruzar coisa de espécie diferente. Então eu não sei como é que um peixe virou um sapo, ou como o sapo virou um passarinho, sabe? Desculpe, eu acho isso muita história da carochinha. Mais história da carochinha do que eles acusam a Bíblia de o ser. O Big Bang. Uma pergunta que não me sai da cabeça é assim: a ameba, quando ela quis não ser mais ameba, uma quis ser elefante e a outra quis ser galinha. Foi assim que aconteceu? E uma quis ser passarinho, a outra quis ser cobra. Mas tem uma pergunta que todos se fazem, os cientistas e os religiosos. Antes do Big Bang, o que existia? Aquele Stephen Hawking, ele tem uma teoria, ou ele tinha tentado, como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer chutar, né? Por que eu estou falando chutar? Porque ele não tem certeza também. O que tinha antes do Big Bang? Ele quis fazer uma equação matemática lá para provar alguma coisa, e eu não sei o que ele provou, porque não deu certo. E sabe por que a mídia não fala? Eu vou te explicar por quê. Isso aqui é uma revista Veja, bem antiga, ela é de 1994. Quem vê esta capa aqui, ó, O Elo Perdido, pesquisadores descobrem na África o ancestral do homem mais próximo dos macacos. Isso aqui é mentira, gente. Sabe por que é mentira? Quando a gente vai lá dentro da revista, isso aqui fica exposto lá. Sai propaganda na televisão com essa imagem. Eles descobriram alguns ossinhos e uns dentinhos. E o artista pintou isso aqui. Acha mesmo que com uns poucos ossinhos e uns dentinhos dá para saber que a cara do cara era essa aqui? Vamos desculpar. Mentira. Esta imagem é a imagem da imaginação de um artista. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o Stephen Hawking, esse cientista aí, infelizmente ele já faleceu, era o teórico dos buracos negros, lembra disso? Então ficou famoso a teoria dos buracos negros. 30 anos depois, ele mesmo falou assim: a minha teoria dos buracos negros tem um furo, tem um buraco na teoria dos buracos negros. Você leu essa notícia? Eu vou dizer para você porque que você não leu. Porque quando a ciência descobre alguma coisa que tira Deus da parada, ela coloca isso com letras garrafais, banda de música, é um negócio impressionante, no mundo inteiro. Mas quando essa teoria se revela errada, o erro é publicado numa notinha de rodapé desse tamanho. Sim, tá? Eu vou te dizer o que existia antes do Big Bang. Está na Bíblia. Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Guarda essa palavra no seu cabide aí, por gentileza, de anotações.
Verso 12: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E olha o verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Sabe o que existia antes do Big Bang? Deus. Sabe o que existia antes dele falar, haja luz, e começar a criar terras e céus? Ele existia. É o que a Bíblia fala. E o mistério está resolvido. Tá certo? Eu vou ler essa mesma passagem na outra tradução chamada A Bíblia Viva. Muito antes de o mundo existir, desde a eternidade, eu sou Deus. Ponto final. É simples assim, não é? E eu mostrei aqui por que os cientistas não querem saber de Deus, né? Carta de Paulo a Timóteo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, a palavra de Deus, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo, 1 Timóteo 6,20, ok? Você já tinha visto isso aí a semana passada. Muito bem. O filósofo alemão Dieter Kerler disse, ele teve coragem de dizer o que os cientistas pensam e muitos não dizem, né? Mesmo que se pudesse demonstrar matematicamente que Deus existe, não quero que exista, porque isso me limitaria na minha grandeza. Eu quero ser Deus, eu não preciso de Deus, não quero saber de Deus. E esse geneticista americano, Richard Lewontin, o meu viés é materialista porque eu não quero Deus. É simples assim, tá? Nós vimos na semana passada que Deus criou o dia e a noite no primeiro dia, e no quarto dia ele preencheu o dia e a noite, com o sol e as luas e as estrelas. No segundo dia, ele criou o espaço, o ar que respiramos, e os mares, e no quinto dia ele preencheu isso, não é? Com aves e peixes. No terceiro dia ele criou a terra com suas árvores frutíferas e todos os alimentos naturais. E no sexto dia ele criou os mamíferos e o ser humano. Em outras palavras, ele preparou aqui o quartinho do bebê, e no sexto dia o bebê chegou. Ele falou e tudo apareceu, menos o ser humano, que ele fez com as mãos dele. Então aqui a gente já começa a perceber um Deus muito cavalheiro, um Deus muito gentil, não é? E a gente percebeu que Jesus é esse Deus criador. Vamos lá, João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer Deus e Jesus. Eu não sei se você quer a vida eterna, eu quero. Por isso que eu leio esse livro aqui. Porque quando eu leio o livro, olha o que Jesus falou: quando vocês leem as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre Jesus, mas ele deu uma advertência aqui. Ele escreveu assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E eu vou fazer aqui um apelo para você. Você quer ter vida eterna? Você acredita em Jesus? Vamos começar a estudar a Bíblia agora, pela Bíblia, porque essas aulas primeiras, essas palestras primeiras foram para que a gente ganhasse confiança na Bíblia. Agora que nós já temos confiança na Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Topam? E quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre Jesus. E quando a gente descobre Jesus, a gente ganha a vida eterna. Não é legal esse plano de Deus? Fala para mim. Eu acho. Como é que se estuda a Bíblia? Isaías 28,13 dá uma regra aqui que nós vamos seguir, tá? Assim a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Por que um pouco aqui, um pouco ali? Porque a Bíblia não é como um manual de
de carro ou manual de um aparelho doméstico, que você bota lá, onde está pneu? Pneu está na página 72. Tudo que você quer sobre pneu está lá. A Bíblia não foi escrita assim. Deus inspirou homens para falar de vários assuntos. Então, os assuntos estão separados na Bíblia em vários livros. Quando a gente quer saber sobre um determinado assunto, a gente tem que procurar um pouco aqui, um pouco ali, tá bem? Essa é a regra bíblica. E como é que Jesus orientou que se estudasse a respeito dele? Porque se a gente examina as Escrituras e descobre ele, vamos seguir a orientação que ele mesmo deu. E ele deu esta aqui, ó. Está lá em Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Eu quero chamar a atenção de você para isto aqui. Jesus está em todas as Escrituras. Eu tenho alguns amigos evangélicos que falam que Jesus está só no Novo Testamento. Não é o que a Bíblia está falando aqui. Porque começa por Moisés, e Moisés está no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então, meu querido, minha querida, se você tem o costume de ler a Bíblia, só o Novo Testamento, veja o que Jesus fazia. Jesus começava no primeiro livro da Bíblia. Tá bem? E no verso 44, olha o complemento aqui. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus está abrangendo toda a divisão da Bíblia hebraica. Ele está em toda a Bíblia, tá? Muito bem. Eu quero só destacar o que está aqui, ó. Esta conversa de Jesus com os meninos lá de Emaús aconteceu no ano 31, nós vamos chegar nessa data num estudo lá na frente, tá? E o Evangelho de Lucas foi escrito por volta do ano 60. O que eu quero dizer? Eu quero dizer aqui, ó, que quando Jesus falou isto, o Evangelho não tinha sido nem escrito. O Evangelho foi escrito 30 anos depois. 30 anos depois. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus não aboliu o Velho Testamento. Porque se abolisse, Lucas não ia escrever o que escreveu. Não sei se eu fui claro. Fui? Muito bem. Você já sabe que no princípio era o Verbo, e no princípio criou Deus, e você sabe que o Verbo era Jesus, e quando a gente troca, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, Jesus estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Para mim está muito simples. Quem é Jesus? Jesus é o Criador, gente. É simples assim. Está escrito aí. O que ele falou? Eu e o Pai somos um. Não pergunta para mim como é que os dois são um, porque se eu soubesse, eu conseguisse entender Deus, eu seria no mínimo também Deus. Tá? Mas a Igreja Católica tem um negócio muito legal que eles chamam o mistério da Santíssima Trindade. Porque além de Jesus e de Deus, nós temos o Espírito Santo. E isso é muito legal, esse mistério, porque nós não sabemos como é. Eu sei por quê. E o porquê nós vamos começar a estudar hoje, tá? Agora, como é que é isso, não sei. João 17, 4 e 5, Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, falando com Deus, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, onde que Jesus estava antes do Big Bang? Nós já lemos lá em Isaías. Tá? Antes que houvesse dia, eu já era. A história de Jesus contada na Bíblia. Isso daqui é muito legal. Eu vou te dar aqui, ó, a profecia que está no Antigo Testamento, qual é o evento que essa profecia descreve e o seu cumprimento no Novo Testamento, tá bem? Gênesis 3,15 diz que ele seria descendente de mulher
Gálatas 4:4 confirma isso, está aqui, ó. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Está dizendo aqui que a mulher vai ter um descendente. O contexto dessa conversa, com quem Deus estava falando quando ele disse isso, nós vamos estudar semana que vem. Está bem? Qual é o cumprimento disso? Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Jesus é um descendente de mulher, conforme previsto lá em Gênesis 3:15. Outra profecia, que ele ia nascer de uma virgem. Nascer de uma virgem? Como é que é essa história aí, hein? Nascer de uma virgem é comum? Fala para mim. Não, não é. Mas esse livro aqui não é comum também, gente. Esse livro é sobrenatural. E Deus usa as coisas loucas para enlouquecer os sábios. Isso aqui é uma loucura, mas é de Deus. E de Deus a gente pode aceitar qualquer coisa, porque Ele pode tudo. E por que Ele fez isso? Nós vamos entender. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ele está dizendo assim, ó, eu vou te dar um sinal de que eu existo, tá? A virgem vai ficar grávida. É simples assim, tá? E dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Jesus chama Jesus ou Jesus se chama Emanuel? Emanuel é uma palavra hebraica que quer dizer Deus conosco. Então ele está dizendo assim, ó, presta bem atenção. Ele está falando para nós. Meu filho, presta atenção. Além da virgem conceber, sabe quem vai estar na barriga dela? Deus. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José quer dizer assim, noiva de José, comprometida com José. A sociedade toda sabia que eles iam casar, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Maria, Deus não escolheu uma pessoa qualquer, gente. Deus escolheu uma mulher virtuosa, tá? Alguém que era uma boa conhecedora das Escrituras, que tinha relacionamento com Deus através de oração, que cumpria a vontade de Deus na sua vida, uma pessoa especial. Essa foi a pessoa que Deus escolheu para que abrigasse no seu ventre a Jesus. Outra profecia, ia nascer em Belém da Judéia. Está lá em Miqueias 5,2, e a gente sabe disso, não é? Miqueias 5,2 diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, ou seja, você é uma cidade pequena que não tem nem muita gente, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, gente. A Bíblia fala reiteradas vezes que Jesus é eterno. Eu acho essa história muito legal. Já vou te explicar porque eu acho legal. Mateus 2,1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Nós vamos estudar esses magos aí mais tarde. Mas vocês estão percebendo que a Bíblia fala? Que Deus deixou de ser Deus e se fez homem e veio nascer na barriga de uma mulher como qualquer um de nós. Que história é essa? Que história? Outra profecia, Zacarias 11:12, que ele seria vendido por 30 moedas. Zacarias 11:12, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Zacarias é mais ou menos no ano 500 a.C., um pouco por aí. Mateus 26:15, que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. Sabe quem falou isso aqui? Judas, perguntando lá para a liderança da igreja judaica. Eu entrego ele, quanto vocês me pagam? 30 moedas de prata. Tudo coincidência, né? Mais uma profecia, também em Zacarias. Esse preço de 30 moedas de prata seria dado pelo campo do oleiro. Quando eu li isso aqui, eu fiquei meio pasmo.
Zacarias 11:13. Então o Senhor me disse, arroja isso, sabe o que é arrojar? É jogar. Arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Mas é para o oleiro ou é para a igreja? Ao cumprimento disso. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, porque ele se arrependeu do que ele fez, e os principais sacerdotes, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Gente, vocês vão me perdoar, mas isso daqui é para a gente acreditar nesse livro. Mais uma profecia. Salmo 22. Ter sido zombado, e de que maneira foi a zombaria, e o que falariam. Você acredita nisso? Salmo 22 foi escrito por Davi, mais ou menos, no ano 1000 antes de Cristo. Olha o que ele escreveu. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Sabe o que quer dizer menear a cabeça? É fazer assim. Quando você desaprova alguma coisa, faz assim. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Mateus 27. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e escarnecendo diziam, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Tudo coincidência, né? Eu vou mostrar para vocês por que não é coincidência. Salmo 22, esse mesmo salmo. Suas vestes seriam divididas e sortes seriam lançadas sobre a sua túnica. Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Evangelho de João, capítulo 19. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Repartem entre si as minhas vestes. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Gente, se isso aqui é uma farsa, os soldados romanos participaram da farsa também? É isso? Não, você vai me dizer, não é isso. É que quem escreveu estava influenciado pelo Salmo 22, 1000 anos depois, o cara ficou influenciado pelo Salmo. Mas agora eu vou te dar a prova definitiva de que isso daqui tudo profecia. E a prova definitiva está no Salmo 22, o mesmo Salmo, no verso 16, onde fala que ele teria pés e mãos cravados na cruz. Salmo 22, 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Traspassaram-me as mãos e os pés indica o quê? Que ele seria crucificado. João 19, 18 assim, onde o crucificaram. Só que tem uma coisinha aqui, gente, que para mim é a pá de cal nos céticos, nos incrédulos. O Salmo 22 foi escrito por Davi cerca do ano 1000 a.C. Quando ele escreveu isso aqui, traspassaram-me as mãos e os pés, eu duvido que ele tenha entendido. Sabe por quê? Porque a crucifixão foi inventada pelos persas 500 anos depois e foi levada para Roma pelos gregos de Alexandre Magno. Então, como é que o Salmo 22 escreve uma execução de uma forma que só foi inventada 500 anos depois? Tem uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. O Joãozinho, o evangelista, no fim da vida dele, lá pelo ano 95 a.C., ele escreveu isso aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Aí quem leu o Antigo Testamento fala assim, para um pouco, se ninguém jamais viu a Deus, quem conversava lá com as pessoas do Antigo Testamento? É uma boa pergunta essa? Jesus fala assim, em Lucas 6,46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Ele está dizendo assim, ó, só eu vi o Pai.
Se ninguém viu ao Pai, quem aparecia aos homens nos tempos do Antigo Testamento? Vamos mostrar. Êxodo 3. Moisés está lá no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, você conhece a história. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, diz o verso 2 do capítulo 3 de Êxodo. O verso 4 diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Então, vamos aprender uma coisa aqui, gente. O anjo do Senhor está com letra maiúscula. Anjo é uma palavra que significa mensageiro, mensageiro de Deus. Estava no meio da sarça. Aí diz assim: Deus do meio da sarça. Quem é esse anjo do Senhor? É Deus. Quem é o mensageiro de Deus? Quem é a palavra? A gente aprendeu isso semana passada. No princípio era o verbo, era a palavra. Tá? Quando Deus aparecia para alguém, é Jesus que aparece para alguém. Olha só, ele diz assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele disse isso para Moisés. Verso 13. E Moisés responde para ele: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem, qual é o nome desse Deus? O que eu respondo? Você sabe a resposta que Deus falou para ele. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Esse eu sou é uma palavra hebraica de 4 letras, Yahvé. A gente fala Yahvé porque a gente meteu vogal aqui, porque a palavra são 4 consoantes, um Y, um H, um W e um H. Então tem gente que pôs um A aqui, ficou Yahvé, e pôs um E aqui. E tem gente que traduz isso aqui como Jeová. Tá? Isso aqui é uma palavra que aqui está dizendo eu sou o que sou, mas que na realidade o hebreu, quando lê isto é um tempo verbal que não tem aqui. Tem uma Bíblia hebraica aqui, que eu trouxe para mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é uma Bíblia hebraica, e eu sei que não dá para pegar aqui, mas vocês têm que acreditar em mim, né? Eu acho que vocês acreditam. Êxodo 3 está escrito assim: eu serei o que serei. Está no futuro, porque este verbo, ele dá uma conotação de presente e futuro. Em outras traduções já está escrito assim: eu sou eterno. Esta palavra aqui era tão sagrada para os hebreus, que eles tinham uma caneta, uma pena de ouro, que era usada só para escrever esse tetagrama aqui, 4 letras, tetagrama. Tá? Então o camarada, quando chegava aqui para copiar a Bíblia, chegava nesta palavra, ele pegava a caneta, limpava a caneta, punha tinta, caprichava no tetragrama, limpava a caneta e guardava de novo. Esta palavra eles não pronunciavam. Parece que essa pronúncia se perdeu hoje. Mas eu quero mostrar isso aqui. O Javé é o eterno. O que está falando aqui? Sabe, Moisés, quando você chegar lá, fala assim, ó, Deus, o Deus de vossos pais apareceu. Tá bom. Eu serei aquilo que serei. Abraão, quando ele fala assim, ó, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus apareceu para Abraão, entre essas datas aqui, nós não temos certeza, 1970 até 1790 a.C., e Deus agora aparece para Moisés, de 1540 a 1423 a.C., a diferença entre Abraão e Moisés são mais ou menos 400 anos. Então, Deus está dizendo assim, eu apareci para Abraão, agora estou aparecendo para você, tá? Muito bem. Guardou isso? João 8, 56 e 58, Jesus conversando com os fariseus. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e regozijou-se.
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abrão? Abrão é de 1700 a.C. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abrão existisse, eu sou. Jesus está dizendo assim: eu sou aquele que apareceu para Abrão, eu sou aquele que apareceu para Moisés. Quando Deus fala, quando Deus tem um recado para dar para os seus filhos, eu é que venho. Eu sou o mensageiro de Deus, eu sou a palavra, eu sou o verbo. Eu sou Deus. Você lê o verso seguinte, os judeus pegaram pedras para atirarem em Jesus, porque acharam que ele estava blasfemando por querer ser Deus. Esse Jesus disse coisas sobrenaturais, ele disse: o meu reino não é deste mundo. E você vai lembrar aquela aula da estátua de Daniel, quando Daniel falou para Nabucodonosor: no dias desses reis, quando a Europa estiver dividida, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, o reino de Jesus. É simples assim, gente. Jesus disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Gente, essa história está ficando intrigante. Jesus, Deus, se faz homem, nasce da barriga de uma mulher como qualquer um de nós, cresce, morre na cruz e fala que vai voltar por um motivo. Ele quer ficar com a gente para sempre. Lembra quando eu te perguntei, se você fosse Deus e tivesse poder de dar o que você quisesse para os seus filhos, o que você daria? Você daria o melhor. Por quanto tempo? Pela eternidade. Jesus está prometendo isso aqui. Ele está dizendo assim: olha, eu fiz aí um mundo, quando eu fiz era muito legal, era muito bom, hoje não está mais bom. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Eu vou voltar. Então não adianta você querer confiar em gente que te promete coisas. Você tem que confiar em quem te promete e cumpre o que promete. Né? Ele prometeu que vai voltar para que a gente habite num lugar que ele planejou lá atrás, quando ele criou, que ele disse que era muito bom, onde não havia morte, não havia dor, não havia cansaço, não havia suor, não havia nada disso. Essa história se perdeu, sabe por quê? A sociedade excluiu Deus de tudo. Quando eu era criança pequena lá no Brás, a gente antes de começar a aula fazia oração. Hoje expulsaram Deus das escolas, expulsaram Deus dos livros, expulsaram Deus dos filmes, das novelas, de todo quanto é lugar. Quando você fala em Deus, você que é um estranho. Mas não é isso que Deus fala. Vocês sabem quantas vezes está escrito na Bíblia que Jesus vai voltar? Dizem que é perto de 1000 e pouco. Isso daqui me lembrou o seguinte: quando uma coisa é importante, minha mulher fala para mim 10 vezes. Eu estou achando que isso aqui é importante. Porque tem mais de 1000 vezes na Bíblia dizendo que Jesus vai voltar. Então eu quero que você tenha, nós aqui queremos que você tenha uma nova visão sobre Jesus, uma nova visão sobre a Bíblia, uma nova visão sobre o amor de Deus, porque Deus, o Criador, que só falando fez tudo, morreu numa cruz. Por quê? Que história é essa? É uma história muito bonita, que tem um final feliz, porque diz que ele vai voltar. Eu quero estar lá quando ele voltar. Eu quero receber esse Jesus. Mas para recebê-lo, eu tenho que saber o que ele espera de mim, não é? Porque se ele vir buscar só os seus amigos, eu quero ser amigo dele. Mas é uma história muito bonita. Estou começando a desconfiar que esse Deus é apaixonado por mim e por você. E eu gostaria muito que você acompanhasse as próximas aulas para ver como é que é essa história, hein? Um Deus Criador Todo-Poderoso faz o universo só falando, se deixa matar numa cruz
e fala que morreu por mim e por você. Se você quiser saber, eu te espero a semana que vem, porque na semana que vem nós vamos perguntar para Jesus, falar: Jesus, o senhor falou que estava muito bom, por que não está tão bom? Por que está ruim? Se está ruim, não é? O que aconteceu com a sua criação? Ele vai nos responder através da Bíblia, tá bem? Eu quero que você tenha uma semana feliz, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque a Bíblia nos dá provas de que o Senhor existe, que ela é um livro verdadeiro, mas tem essa história muito maluca aqui, Senhor, nós queremos entendê-la. Nós precisamos que o Senhor trabalhe conosco durante a semana, que a gente pense em tudo que foi falado aqui, que Jesus é o Criador de tudo e mesmo assim se deixou matar numa cruz. Nós queremos saber dessa história, Senhor. E eu peço ao Senhor que cuide de cada pessoa que pacientemente ouviu a Tua palavra, que o Senhor desperte nelas a vontade de saber mais, que o Senhor cuide delas com os Teus anjos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até a semana que vem.